Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos investidores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Então, hoje a gente está aqui para gravar mais um vídeo para vocês para falar a importância da diversificação e como fazer uma diversificação, e vamos pegar alguns exemplos para que a gente possa estar fazendo isso. Bom, vamos primeiro recapitular algumas informações importantes, que é o que? Monoativo, critérios mínimos, a gente tem que ficar atento na hora que a gente for escolher. A gente tem que lembrar dos multiativos, que a gente tem que procurar ter mais ativos na carteira para taxa de segurança, evitar os monousuários, aqueles que ficam um prédio inteiro concentrado para uma pessoa, ou a gente tem que preferir ir para multiusuários. Beleza. Dito isso, vamos agora para a próxima situação. Bom, para diversificar uma carteira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar antes de investir. Não adianta depois que você aplicou o dinheiro, você estudar o trem, não. Tem que estudar antes, saber como que funciona o imposto, como saber dividendo, como que funciona, o que a empresa mexe, porque não adianta nada. Você vai lá, aplica seu dinheiro e depois, você vai estudar depois, e se der algum PLT, como que você está preparado para isso? Então é importante que sempre a gente estude antes, para que a gente possa fazer. Estudou? Bom, eu estudei, vi que são 6 segmentos de fundos imobiliários. Eu me identifico mais, por exemplo, com fundos de escritório. Eu acho que fundo de escritório, para mim, é mais vantajoso. Beleza, então eu vou ter uma maior porção. Eu acho que shoppings é a maior porção, então vai fazer com porção maior de shoppings. Eu acho que é logística, dos papéis, ou fundos de fundo, ou híbridos. Então, não existe aquele critério que você vai falar assim, olha, são 6 aqui, divide 100% dividido por 6 e faz a sua carteira. Não existe isso. Você vai ter o quê? Aquelas pessoas que investem mais em fins de tijolos, elas têm preocupação com o quê? De ter rendimento que acompanhe a inflação no mínimo. Então ele está preocupado com a valorização da cota, enquanto aquelas pessoas que investem em papéis, elas estão preocupadas com dividendos, altos dividendos. Então, o que eu Ícaro, tenho de sugestão para montar uma carteira? Isso é uma sugestão, lembrando que é só para caráter informativo e educativo. Eu, se for montar uma carteira, metade da minha carteira está em tijolo, metade da minha carteira estaria em fundos de papéis com híbridos. Mas essa é a minha carteira atualmente também formada disso. Então, para ter de lembrete, muito importante, ter maior fundos com maior patrimônio. Não adianta nada você pegar um FII que tem um patrimônio menor e você tem uma estratégia de quê? De ganho de renda, crescimento ao longo prazo, ter maior liquidez. Se não tiver liquidez para você entrar e sair nesse fundo, não entre. Maior rentabilidade. Não adianta nada. O fundo ele não cresce de patrimônio dele, com exceção dos fundos de papéis, que realmente não tem esse crescimento constante. Mas você ganha, ao invés de ter o crescimento constante do valor patrimonial, você ganha no quê? Ganha no dividendo, que entra no maior dividend yield. Então tem que procurar os fundos, quando a gente vai fazer uma pesquisa, quais são os maiores fundos que estão pagando maior fundo de patrimônio, maior rentabilidade e maior dividendo yield, pagando assim o menor preço sobre o valor patrimonial. Porque não adianta nada. Você tem um fundo, por exemplo, hoje negociado que paga 1% todo mês, já está sendo negociado a 1,4%. Se der alguma coisa de despencar 3, 4, 5% dele, pô, o que adiantou? Você vai tomar a casqueta. Maior diversificação. Procura sempre diversificar. Se você não diversificar, você vai estar fadado a qualquer situação. Teve a crise, todo mundo que estava diversificado sobreviveu melhor, dormiu mais em paz, porque tem na sua carteira fundos de investimento imobiliário que não tiveram tanta oscilação assim. E não, esse critério não é somente nos fundos imobiliários. A gente tem que ter fundos imobiliários em qualquer tipo de carteira. Se eu sou um day trader, se eu sou uma pessoa que mexe com swing trade, eu tenho que ter uma parcela da minha carteira com fundos imobiliários. Nem que seja 5%, 10%. Para quê? Para você ter uma renda, você ter isso. E uma coisa muito importante que os fundos imobiliários fazem todos os meses ou trimestralmente são os relatórios gerenciais. Se você quer investir no FII, invista em estudar os relatórios gerenciais. Às vezes são 5, 7 páginas que você lê antes de você aplicar para você ter informação. Às vezes você está dentro do investimento já, você lê o relatório gerencial para ver se está caminhando daquilo que você quer, se o gestor está entregando o resultado prometido. Isso é muito importante. E agora, para a gente ter um exemplo, eu peguei aqui o fundo de papéis
peguei um fundo, maior fundo de investimento de papéis e que esteja com PVP no mínimo de 1.10. Aí eu achei esse aqui tá 1.11. BCFF, ele tem 63 FIIs no portfólio dele, onde a gente tem o BTCRC, HGRU, BRCR, que é de escritórios, vários tipos de FII, alguns deles estão até para investidores qualificados, mas aqui o Max Renda Fixa está nele, que não é para investidores qualificados, BCRI também não é para investidor qualificado, o IRDM é um fundo muito bom, e ele está dividido de que forma? Educacional, hotel, FIIs, CRIs, como que é o portfólio deles? Eles estão com 31 em FIIs RCI, 32 em lajes corporativas, ele tem contratos atípicos dentro dos seus FIIs, eles têm shoppings 10%, e eles têm a seguinte estratégia com o fundo de fundos, que é ter 48% dos FIIs que ele tem em carteira para dar renda para eles, enquanto 52% ele procura valorização. Por exemplo, eu te dou exemplo nesse BRCF, ele aumentou a posição dele porque ele caiu, sofreu muito com a crise, mas continua entregando bons dividendos. Quando chegar na casa aí dos 101 reais mais ou menos, eu acredito que eles vão desfazer dele e ir para outros. Agora as informações que são importantes, ele é do tipo de papel, do setor de fundos, que é uma diversificação. Você está comprando um fundo que tem 63 FIIs nele, então você está preocupando com o quê? Ter uma diversificação. O valor patrimonial dele hoje está 83,20 em dezembro. Está pagando dividendo de 53 centavos, o valor do preço patrimonial está 1,11. E eu acho que já está esticado, não teria ele mais na minha carteira, porque ele já saiu daquele ponto. E ainda tem opções de você pegar outros fundos com maior diversificação. Lembrando que este é um fundo que está sempre aí na mídia aí dos youtubers e também nas casas de análise para que as pessoas comprem. Agora vou apresentar para vocês outro fundo, por exemplo, que está pagando mais e compensa, eu vejo melhor quando você compara um com o outro, ele está ganhando. Lembrando que é simplesmente uma comparação, hora nenhuma é um caráter de compra e venda de nenhum ativo. O HFOF 11, ele possui 43 FIIs e uma renda fixa. Então quer dizer, ele tem estratégia de renda e ganho de capital e renda. Eu considero este FII com maior probabilidade de rendimento, um maior retorno, e o PVP dele está 1,04. Então quer dizer, está mais acessível para ser comprado que quando você compara com o outro. Enquanto o dividendo dele está de 8,71, o outro está de 6,89. Eu, Ícaro, hoje, analisando os números, sugeria para mim mesmo fazer essa aquisição. Agora, não sei, cada um toma a sua decisão. Outro fundo de investimento que eu gosto muito dele, a gestão dele, eu acho a gestão muito bacana, é um fundo já menor quando a gente compara com o outro. Então, é aquele fundo que eu tenho ele na carteira, com qual objetivo? Muitas das vezes é aportar nele, porque ele vai crescer, quando ele vai se estruturando, ele vai me dar mais retornos, que é o RBRF11, também é fundo de fundo, ele possui 30 FIIs e 7 CRIs na carteira dele, ele até acrescentou um agora em dezembro. Ele está pagando hoje 85 centavos por cota e está com PVP de 1,04, então está dando uma projeção de dividendo de 10,37. Para você receber a posição, tem que estar no dia 7, sétimo dia útil do mês, e ele paga sempre no dia 19. Então, quando a gente compara os três fundos de fundos, você vê que esse aqui te dá mais FIIs, mais segurança, esse aqui está em crescimento. Então, se hoje eu tiver que escolher no FOFs, por exemplo, 10% vai estar em FOF da minha carteira, por exemplo, eu colocaria, eu, Ícaro, o HFOF e colocaria o RBR11, porque teria um rendimento bom, teria uma diversificação boa e assim eu não teria que me preocupar tanto. E agora vamos nos próximos vídeos falar de que dos demais fundos por setores, para que vocês vejam algumas opções que tem no mercado, que estão acessíveis, atrativas e que vão crescer o patrimônio de vocês. Lembrando que este vídeo não tem caráter de sugestão de compra ou venda de ativo, simplesmente é de cunho educacional. Então eu agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma boa tarde, bom dia, boa noite, um grande abraço para todos.